Já não havia muitas pessoas no estabelecimento, tendo passado das 21 horas. Agora era o momento em que os bares ficavam mais populosos. Esta era a hora em que os mineradores da cidade vão beber, as tavernas estarão lotadas. Aguardo ansiosamente a sua próxima visita, jovem mestre. Kali acenou com a cabeça para a declaração de Bilos. A propósito, o chá estava ótimo. Kim compartilhou suas observações com ele. E apesar de ter lido somente metade do livro, eu gostei. Principalmente do personagem principal, com suas habilidades e desenvolvimento. Naquele instante, Bilos franziu a testa, antes de voltar ao normal. Seus olhos estavam confusos enquanto observava o indivíduo à frente. No entanto, Kim não percebeu, pois estava tentando se lembrar do conteúdo do livro que tinha acabado de ler. Ele também estava meio ansioso para encontrar Shoyan, assim acabou não dando muita atenção ao dono da loja de chá. Mas de alguma forma, para ele, ainda foi divertido ler, mesmo tendo este senso de urgência no coração. Kim também foi capaz de entender a linguagem deste mundo, por isso não teve problemas em apreciar o livro, provavelmente por causa de algum tipo de ajuste automático que recebeu após possuir o corpo de Kali. Um sorriso se formou em seu rosto enquanto continuava a falar com Bilos, que estava ali parado com uma expressão em branco no rosto. Não deixe ninguém pegar aquele livro, assim posso lê-lo sempre que vier. Bilos até podia não gostar da atitude de Kali, querendo monopolizar algo de sua propriedade. Porém, sendo apenas um filho bastardo, o que poderia fazer? Certo. Vou reservar este livro somente para o senhor, jovem mestre Kali. A resposta do proprietário da loja foi diferente do que Kim esperava. Bilos sorriu brilhantemente ao seu pedido e continuou. Por favor, volte sempre. Estarei no aguardo. Aham, tanto faz. Jim. A campainha tocou mais uma vez enquanto Kali saia. Embora este território estivesse longe da capital, o fato de muitos artistas residirem aqui e de terem um produto especial fazia dele um local popular. E este indivíduo, assim como outros, também procurava relaxar após um longo dia de trabalho. Kali andava por uma rua sozinho. Pensamento bem, ele é realmente uma pessoa estranha. Normalmente, em novelas de fantasia e artes marciais, o personagem lixo tende a andar com gangsters ou qualquer outro tipo de má companhia. E assim eles bebem, se divertem com mulheres e provocam tumultos nas ruas e lojas. Porém, dando um diferencial a esta obra, Karen Tuzzi odiava esses tipos de indivíduos. Na verdade, os desprezava. Os via como nada menos que escória. Para ele, era melhor ser apenas um cidadão trabalhador, do que ser alguém sem futuro. E por isso nunca batia nessas pessoas quando bêbado, porém, não tinha problemas em jogar qualquer coisa em indivíduos sem futuro. Claro, sua pontaria enquanto bêbado era terrível, mas mesmo assim tentava. "Se caramba, jovem mestre, você aqui?" falou o dono do bar tremulamente. E a razão disso? Bem, era porque Kali quebrava praticamente tudo em volta quando bêbado. Na verdade, ele era provavelmente o número 1 na lista negra dos bares da cidade. Kim não respondeu à saudação do proprietário e simplesmente atirou uma moeda de ouro nele. "Traga a garrafa de sempre. Ah, e peito de frango assado. Não coloque sal sobre." Perdão? Você não quer encontrar um lugar para se sentar primeiro?" Kali começou a franzir a testa. O dono acenou imediatamente com as mãos e abaixou a cabeça. "Perdão. Eu trarei seu pedido agora mesmo." O proprietário do bar se moveu rapidamente, mas parecia estar sorrindo. A razão disso era óbvia, parecia que Kali não estava planejando ficar lá. Kim olhou ao redor do estabelecimento que ficou quieto uma vez que entrou. Todos estavam evitando seu olhar virando a cabeça. Era como se estivessem se perguntando por que ele teve que escolher justamente este bar entre todos os outros. Até os membros de uma gangue do fundão aparentavam nervosos. TCH. O som de Kali clicando sua língua pôde ser ouvido através do silêncio do bar. "Jovem mestre, aqui está o seu pedido." "Ótimo." Kim agarrou a garrafa e o saco com frango. Aquela bebida era qual Kali tomava com frequência. E provavelmente a mais cara deste bar.
Ele logo deixou o estabelecimento. Assim que saiu, Kim imediatamente abriu a garrafa de álcool e bebeu cerca da metade dela. Ah! O álcool tinha um sabor muito bom. E como Kali tinha uma alta tolerância a ele, não o afetou em nada beber metade da garrafa de uma só vez. Provavelmente as pessoas pensariam que ele era algum tipo alcoólatra. Kali caminhou rapidamente com a garrafa na mão, passando novamente pela loja de chá onde ficou o dia todo, até que viu alguns guardas vacilando após notá-lo. Ele estava indo em direção ao portão da cidade, mas ver os guardas agindo assim o fez querer dar meia volta. Infelizmente, não fez isso. Ah, já consigo sentir o calor. Ele se sentiu quente enquanto continuava a beber. Kali caminhou um pouco mais até chegar perto da muralha da cidade. A alta muralha que começava no portão parecia ser capaz de defender qualquer ataque em potencial. Bem, menos de uma pessoa. Kim relembrou as informações da novel. Aproximadamente 100 passos do portão da cidade. Essa era a localização de onde Shoyan pulava sobre a muralha. Kali apertou a garrafa em sua mão enquanto corria rapidamente em direção ao local. Não havia muitas pessoas nas ruas já que ali era uma área restrita. Kim respirou fundo uma vez que chegou ao local calculado. Exatamente 100 passos de distância do portão da cidade. E já que era um local restrito, não havia muitas luzes além das que os guardas colocaram em cima da muralha. Kali aproximou-se lentamente de seu destino após deixar seus olhos se ajustarem ao escuro. Assim como imaginei. Ele podia ver algo encolhido embaixo da muralha da cidade. Na verdade, havia várias coisas. E duas dessas coisas tinham aparências delicadas e estavam tremendo por causa do frio. Kim continuava a caminhar em direção ao local. Assim podendo ouvir algo. Meio. Meio. Dois gatos miavam enquanto se enroscavam sob a muralha da cidade. Kali começou a sorrir. Está bem aqui. Ele encontrou o lugar certo. No momento em que Shoyan salta sobre a muralha, um gatinho filhote é agredido pelo gato alfa do bairro e corre em direção ao muro. Com isso, o protagonista move seu corpo drasticamente para evitar pousar sobre o felino. Sim, este era um mundo onde as coincidências desempenhavam um grande papel. Ele realmente é bondoso. E acaba por torcer o tornozelo após seu movimento súbito. Meio. Meu. Kim olhou para um dos gatinhos que estava tremendo, assim viu outro gatinho que parecia ser o irmão lambendo. Ele então virou seu olhar, observando um dos becos que estava perto de onde tinha parado. Kali pôde vê-lo. Te encontrei. O homem que estava com dores de cabeça enquanto parecia um dos sem-teto que vivem na favela. Kim podia ver o cabelo preto desgrenhado, as roupas velhas e queimadas. De acordo com a novel, o lixo e Shoyan se encontrariam amanhã. Esta noite era a noite em que Kali se embebedava e conseguia a cicatriz. Mas as coisas agora já estavam diferentes do que eram na novel, embora fossem apenas pequenos detalhes. Kim se agachou para olhar os gatinhos novamente. Shoyan deve ter sentido seu olhar de alguns momentos atrás, assim levantando lentamente sua cabeça, seus olhos agora se concentraram em Kali. Droga, estou tremendo. Kim podia ouvir seu coração acelerar. Embora estivesse muito escuro para ver claramente, os olhos de Shoyan que pôde ver através de seu cabelo eram extremamente frios. Kim tinha achado que era uma boa ideia ter escolhido beber, e se parabenizou por ter tomado uma decisão tão estúpida. Após se acalmar o máximo possível. Precisava tomar uma iniciativa e deixar uma boa primeira impressão. Parece que vocês estão com fome. Após respirar fundo, Kali começou a falar. Shoyan estava olhando. Ele tirou o peito de frango do saco, e então, com um movimento extremamente suave, o ofereceu, não ao protagonista, e sim aos gatinhos. Coitadinhos. Vão em frente e comam. Kim não imaginou que os gatinhos seriam tão pequenos. Ele esperava que pudessem comer o peito de frango inteiro. TCH. Ele estalou sua língua enquanto rasgava o peito de frango em pedaços para que os filhotes pudessem comê-lo melhor. Kali estava se perguntando o que diabos estava fazendo agachado ali alimentando filhotes. Para ser honesto, ele não gostava de gatos. No entanto, Shoyan gostava de animais. Ovo.
O gatinho ferido deve ter sentido a antipatia de Kim por gatos, pois começou a mostrar seus dentes e rosnar. Porém, sem rodeios, Kali começou a acariciar o pelo prateado dele enquanto olhava em seus olhos dourados. O felino não deve ter gostado, pois fez o seu melhor para evitar sua mão. Coitadinhos! Comam isso e melhorem logo. Enquanto falava aquilo, ele nem sequer olhou para Shoyan, no entanto, sabia que definitivamente estava sendo observado. Você, tem algum lugar para ir? Kali não ouviu uma resposta. Entretanto, continuou a falar. Os guardas viriam logo para patrulhar esta área, e ele precisava fazer um movimento antes que Shoyan começasse a fugir, para evitar os guardas. Um lugar para ficar. Kim continuou a acariciar o gatinho de olhos dourados que rosnava e empurrou para longe o gatinho vermelho que tentava atacá-lo. O felino de pelo vermelho continuou a tentar atingir Kali por alguma razão. Seus olhos dourados, que combinavam com os olhos de seu irmão, brilhavam intensamente, mesmo na escuridão, mas Kim precisava se concentrar em Shoyan. Você está com fome? Ainda não houve resposta. Kali tinha esperado isto. Mesmo o protagonista provavelmente observando-o agora mesmo, também queria descansar. Tanto seu corpo quanto sua mente haviam chegado ao limite. Além disso, havia acabado de receber um enorme choque. A cidade era um lugar completamente estranho para ele. Você não vai dizer nada? Por que você está falando comigo? Shoyan finalmente parecia ter decidido que Kali era fraco. De fato, Kim era fraco o suficiente para que ele pudesse matá-lo facilmente, mesmo estando em seu limite. Foi por isso que Shoyan sentiu que não haveria problema em responder, mesmo não tendo a menor ideia do porquê tal indivíduo estar falando amigavelmente com ele. Kali se levantou e caminhou na direção de Shoyan. Olá! Kim pode ver melhor a situação de Shoyan assim que se aproximou. Ele estava uma bagunça. Entretanto, talvez por ser o personagem principal da novel, seus olhos eram claros, tendo um destaque. E seu cabelo preto e pupilas negras mostravam que era claramente coreano. Em resumo, Shoyan tinha uma boa aparência. Logo, Kali sorriu enquanto falava casualmente com ele. Venha comigo. Eu o alimentarei. A melhor primeira impressão possível era a de ser aquele quem o alimentou bem. Shoyan deixou de se encostar na muralha e levantou-se. Seu corpo estava inclinado um pouco para a esquerda, provavelmente porque seu tornozelo direito incomodava-o, mas Kim não o ajudou e nem falou nada. Não havia razão para ele ser mais simpático do que já tinha sido. Kali disse a Shoyan para segui-lo enquanto se dirigia para a propriedade do conde. No entanto, uma existência bloqueou seu caminho. Meu! O gatinho vermelho de olhos dourados correu em direção a Kali e esfregou suas bochechas em seu sapato. Kim começou a franzir a testa. Mesmo o gatinho sendo muito fofo, ele não gostava de felinos. Porém, de repente, sentiu calafrios por todo o corpo e se virou. Shoyan estava olhando-o fixamente. Droga! Kali desajeitadamente agachou e começou a acariciar o gatinho. Gostou tanto assim de mim? Infelizmente, tenho que ir embora. Até a próxima. Kim nunca entendeu por que as pessoas falavam com animais. Entretanto, ele, que agora havia se tornado uma dessas pessoas, rapidamente levantou e se afastou do gatinho. Ovo! O felino de pelagem prateada e de olhos dourados rosnou como se estivesse dizendo ao gatinho de pelo vermelho que voltasse, enquanto mandava Kali cair fora. O gatinho de pelagem vermelha parecia não querer voltar, pois continuava a olhar para Kim, que sem mais rodeios, apenas seguiu seu caminho. Meu ou. Os miados dos gatinhos estavam se tornando cada vez mais baixos. Kali deu uma olhada para trás. Shoyan estava mancando, mas o acompanhava. Eles fizeram contato visual mais uma vez. Kim vacilou enquanto rapidamente virava sua cabeça para a frente. Ele caminhava lentamente para facilitar o acompanhamento de Shoyan. Tempos depois, saíram da área restrita e Kali logo tomou outro gole da garrafa de álcool. Após passarem dos bares, mercados e praça, chegarem finalmente nas residências dos ricos e logo avistaram a propriedade do conde, localizada na parte de trás da cidade. O que você está fazendo? Kim olhou na direção de Shoyan, que havia parado de se mover.
Ele deve ter visto como os soldados cumprimentaram Kali, e também como os cidadãos o evitavam enquanto caminhavam. Shoyan deve estar questionando se seria realmente fácil matá-lo. Kim perguntou mais uma vez, você não vai vir? Como esperado, Shoyan voltou a andar. Seu motivo para seguir Kali agora era provavelmente para obter algumas informações, bem como para fazer um funeral adequado aos aldeões do vilarejo Harris. Jovem mestre? Assim que Kim chegou na entrada principal da propriedade, os cavaleiros que guardavam o local gaguejaram em suas palavras enquanto o cumprimentavam. Ugh! Adoraria que eles parassem com esse jovem mestre o tempo todo. Para Kim, era estranho ouvi-los gaguejar toda vez. Claro, como ele possuía o corpo de um lixo, estava dando o melhor de si para agir como tal, e também era mais fácil do que ser um nobre exemplar. Em resumo, estava tentando tornar sua nova vida o mais fácil possível. Kali enrijeceu a testa com as palavras dos guardas enquanto abriam rapidamente o portão. Por favor, entrem. Kali olhou para trás, para Shoyan. O resto dos indivíduos presentes também fez o mesmo. Eles provavelmente estavam curiosos sobre este mendigo que seguia seu jovem mestre. Os cavaleiros observaram Shoyan com suspeita em seus olhos. Siga-me. Shoyan já deve ter sacado qual era a situação de Kali. E assim continuou a segui-lo, mesmo mancando. Kim parecia calmo e esperou um pouco. Assim que Shoyan se aproximou bastante, entraram pelo portão. Seu coração estava ficando louco. Tenho certeza de que ele está cogitando me tomar como refém caso algo perigoso aconteça. E por isso insiste em ficar atrás de mim. Entretanto, Kim também tinha certeza de que Shoyan não iria matá-lo. Mas só de pensar em ser tomado como refém causou-lhe uma séria tensão mental. Ele logo voltou a franzir a testa após ver dois cavaleiros o seguindo. Não me sigam. Eles vacilaram após verem a expressão de Kali. Mas mesmo assim, um deles continuou a se aproximar, com uma expressão séria no rosto. Os cavaleiros de fato pareciam se preocupar mais com sua crença do que com qualquer outra coisa. Era o que Derute valorizava neles. Acho que eles devem agir assim para serem bons cavaleiros. Kim ficou satisfeito, mesmo com tal resposta do cavaleiro ao indivíduo desconhecido e assim deixou ele segui-los. Com isso, finalmente chegaram na entrada da residência do conde. Jovem mestre, você está de volta. Sim, Ron. Que velho assustador. Ele estava esperando por Kali do lado de fora da porta. Kim não esperava por isso, ficou assustado, mas também pensava que na verdade era a melhor hora. O olhar de Ron voltou-se para Shoyan, e seu sorriso benigno de repente se endureceu. Ron deve estar em um nível onde ele pode estimar a força de Shoyan. Shoyan também olhou de volta para Ron. Kim não se importava com os tipos de ataques que estavam enviando um ao outro através de seus olhos e fez o que precisava fazer. Siga-me. Kali chamou Shoyan mais uma vez e começou a andar. O mordomo, Ron, rapidamente seguiu. Jovem mestre, o que está acontecendo? Eu cuidarei deste convidado se você me disser o que é necessário. Não é necessário. Alguém mais se aproximou de Kali enquanto Ron falava. Jovem mestre, você voltou após beber de novo? Era o vice-mordomo, Hans. Ele é responsável por mim. Kim clicou sua língua e ignorou a declaração de Hans. Ele então, levantou a garrafa de álcool e apontou para ele. Naquele mesmo momento, Hans cobriu seu rosto com os dois braços enquanto se escolhia. O silêncio encheu o ar. Kali clicou sua língua novamente e Hans com o rosto completamente vermelho de embaraço, desfez sua guarda enquanto olhava-o. Guarde isso. Sim, senhor. O vice-mordomo recebeu a garrafa de álcool de Kim com uma expressão em branco no rosto. Na próxima vez, eu jogo em você. Hans ficou pálido com tais palavras de Kali, que pareceu não se importar, pois apenas continuou a andar. Com a inclusão de Hans, havia agora um total de 4 pessoas seguindo. Kim espreitava para trás, de vez em quando, para ter certeza de que o seguiam corretamente, até chegarem ao seu destino. Cozinha número 2. Kali empurrou a porta assim que viu a placa. Jovem mestre? Ele podia ouvir a voz confusa de Hans atrás dele. No entanto, havia um sorriso espesso no rosto de Kali.
O final estava próximo. Agora, Beacrox e Shoyan vão se encontrar. O coração de Kim estava batendo rápido. A porta da cozinha se abriu facilmente. Mas, a expressão de Kali logo se endureceu com a cena à frente. Lang! Lang! O segundo chefe, Beacrox, estava sorrindo. Ele parecia estar se divertindo enquanto afiava sua lâmina sozinho na cozinha. Entretanto, aquele sorriso desapareceu assim que foi visto. Foi por isso que Kim ficou assustado. Era sempre assustador lidar com lunáticos. Eles são imprevisíveis. Kali logo fez um movimento antes que Beacrox pudesse responder. Ele pôs uma mão no ombro de Shoyan e apontou. Dê a ele algo para comer. Perdão? Beacrox perguntou com uma expressão séria no rosto. A lâmina afiada em sua mão brilhava enquanto refletia a luz. Kali acalmou seu coração trêmulo enquanto repetia mais uma vez. Dê a ele algo para comer. Ele está com fome. Oh! O cavaleiro soltou uma exclamação de surpresa, mas Kim não teve tempo de prestar atenção nisso. Ele esperava pela resposta de Beacrox com ansiedade. Farei como me instruiu, jovem mestre. E finalmente, Beacrox respondeu, ainda com uma expressão séria. Pronto. Beacrox e Shoyan. E até mesmo Ron, alguém que ele não esperava. Os três estavam conectados agora. Um sorriso brilhante se formou no rosto de Kali. Ele finalmente pôde relaxar enquanto dava a Beacrox outra ordem com um tom ligeiramente mais alto. Prepare também algo para mim. Estou com fome. Kali pensou sobre o bife do jantar de ontem. Seu bife de ontem estava ótimo. Você é um grande chefe. A ponta da lâmina de Beacrox tremulou levemente. Faça algo como aquele bife. Prepare rapidamente. Kali se virou sem esperar pela resposta de Beacrox. E então saiu da cozinha, agora indo em direção ao seu quarto. O cavaleiro e o vice-mordomo seguiram. E rapidamente Hans perguntou, o que devo fazer com aquele convidado? Já que ele é meu convidado. Cuide bem dele. Como Kim finalmente conectou os três indivíduos, ele não queria lidar com mais nada por hoje. Beacrox e Ron deveriam ser capazes de entender a força de Shoyan. Na novel, Beacrox originalmente jura sua lealdade a Shoyan por causa de sua força, então ele deve jurar sua lealdade depois de descobrir isso desta vez também. É claro que Kim tinha alguns outros planos no caso de Beacrox não ser capaz de determinar a força de Shoyan. Tudo o que tinha de fazer era deixar Shoyan bater em alguém ou em algo, que não fosse ele. E obviamente, Beacrox tinha que estar lá para assistir. Mesmo que seu plano pudesse ter alguns furos, Kim tinha pensado em muitas coisas diferentes. Hans, pare de me aborrecer e traga a refeição para o meu quarto assim que estiver pronta. Como era de se esperar, Ron não estava seguindo. Clique. Kali deixou o cavaleiro e o vice-mordomo do lado de fora da porta de seu quarto enquanto a fechava. Logo depois se deitou na cama. Ele estava feliz. Sua exaustão e o álcool o fizeram adormecer antes que a comida chegasse. Foi por isso que ele não soube que a lâmina limpa de Beacrox tentou cortar o pescoço de Shoyan e que a adaga afiada na qual Ron portava foi atirada em direção ao seu coração. Claro, ambos os ataques falharam. Bem, isso era na verdade uma situação que ninguém, a não ser os três indivíduos envolvidos, saberia. Tarde da noite. Hans estava em frente ao conde, e enquanto relatava os acontecimentos do dia, ele ouvia-o calmamente. Por fim, Kali atualmente dorme em seu quarto. O vice-mordomo finalmente terminou seu relatório e, em seguida, Derutin começou a falar. Deixa eu ver se entendi. Você me disse que Kali foi à loja de chá do filho bastardo de Flynn, da guilda mercante Flynn? E trouxe um jovem cuja identidade não conseguimos identificar, já em termos de álcool. Ele só bebeu um pouco e se manteve sóbrio. O relatório de Hans foi curto, mas o conde o achou muito intrigante. Devemos colocar alguém para vigiá-lo? Derutin logo acenou com a mão se opondo à pergunta do vice-mordomo. Ele não queria saber o que seu filho estava fazendo por aí ao ponto de enviar um vigia. Não é necessário. Enquanto Kali estiver no meu território, tudo o que fizer está sob minha responsabilidade. Sendo assim, apenas continue fazendo o que já tem feito, e sempre me entregue um relatório.
Entendido. Hans não disse mais nada enquanto abaixava a cabeça. O Conde Derute era alguém que não possuía nenhuma habilidade especial e nem status grandiosos. Entretanto, assim como o conde anterior, foi capaz de governar o território Enituzi sem grandes problemas e aumentar sua riqueza através da venda de mármore e vinho. Ele era alguém capaz de proteger o que lhe pertencia adequadamente. Kali mudou. Para Deruten, seu primogênito estava diferente. Claro, não era como se ele, de repente, tivesse ficado mais esperto ou forte, mas sim que suas ações eram claramente desiguais às de antes. Ah, Hans. Sim, Conde Nin? Traga-me algumas informações sobre o filho de Flynn e de sua guilda. O conde já sabia sobre o filho bastardo, Bilos, o dono da loja de chá. Isto porque o maior parceiro comercial do vinho Enituzi era a guilda mercante de seu pai, Flynn. Farei isso imediatamente. Ótimo. Após ver Hans sair de seu escritório, Deruten começou a ponderar. Havia muitas coisas para pensar além da repentina mudança no comportamento de seu filho. Ele podia claramente sentir o clima ao redor do continente mudando, apesar de seu território estar localizado na extremidade do reino. E isto porque, sendo conde, ele era alguém que sempre recebia uma quantidade infinita de informações. E uma mensagem da corte imperial que recebeu hoje, o tornou mais ciente sobre a atmosfera atual do continente. Os antigos condes do território Enituzi sempre passavam um único conselho para o próximo no poder: não há necessidade de marcarem seus nomes na história. Basta viver por sua paz e felicidade. Acho que preciso reforçar as muralhas da cidade. Derute até pode não ser um bom guerreiro, mas estava sempre pensando em maneiras de se proteger junto à sua família. Jovem mestre, você parecia estar dormindo tão bem, eu não queria acordá-lo. Kali tinha dormido mal, e o fato de Ron ter trazido limonada em vez de água fria novamente tornou as coisas piores. Entretanto, ele não podia dizer nada. Mas notou um curativo ao redor do pescoço do velhote. Está machucado? Preocupado comigo? Não. É apenas um incômodo de se ver. Não foi nada demais. Eu só fui arranhado por um gato. Com o gato está se referindo a uma certa pessoa. Kim tinha certeza de que alguém teve uma reunião divertida ontem à noite. Ele logo evitou o olhar de Ron, que estava sorrindo, e olhou para a janela do quarto. Vai sair agora? Sim, eu vou resolver algumas coisas em particular. Entendo. Ah, jovem mestre. Kali, que já tinha caminhado em direção à porta, soltou a maçaneta e virou-se. O velhote continuava com um sorriso estranho no rosto. O que achou da limonada? Ela estava deliciosa. A voz de Ron se tornou uma oitava mais baixa. É mesmo? Sim. Que tipo de pergunta foi essa? Como o velhote era alguém que ele não podia ignorar, Kim apenas respondeu a pergunta da maneira mais agradável possível enquanto abria a porta. Slane. Ele então a fechou rapidamente de volta. Ron, em seu chamado, o provecto mordomo se aproximou, e em seguida sussurrou, surpreso jovem mestre? Seu convidado de ontem está esperando lá fora. Kali tinha se assustado após ter visto Shoyan olhando para ele assim que abriu a porta. Ron, que observava seu jovem mestre, logo continuou a falar, eu não tive a oportunidade de lhe dizer sobre por que abriu a porta de imediato. E sim, mandei esperar confortavelmente no quarto, mas ele insistiu que precisava vê-lo e esperou do lado de fora. Não teve a chance de me contar o caramba. Kim até podia dizer algo a este velho desagradável, que definitivamente teve a chance, mas escolheu não falar. Se afastou de Ron com um passo e abriu a porta novamente. O que houve? Kali, que fingia nunca ter batido com a porta, começou a conversar com o convidado. Ele também prestou atenção em sua aparência. Após tomar um banho, arrumar o cabelo e por roupas novas, uma sensação de pureza emanava de Shoyan. Entretanto, era difícil pensar assim após ver seus olhos. O protagonista ainda estava num estado quebrado. Era por isso que visualizar seu olhar fazia Kim sentir-se um pouco assustado. Shoyan, que também estava olhando de volta para Kali, começou a falar, recompensar. Hã? Eu vou te recompensar. O convidado estava falando formalmente, ao contrário de ontem.
Mais importante ainda, Kari começou a franzir a sobrancelha para a palavra recompensar. Me recompensar? Ele tá brincando comigo? Quem em seu perfeito juízo usaria tal indivíduo para um trabalho manual? Era óbvio que Shoyan concordaria em ajudá-lo, se ele dissesse que seria para lhe recompensar. O protagonista era esse tipo de pessoa, contudo, Kim só queria que ele saísse desta cidade o mais rápido possível. Não há necessidade. Precisa de mim para mais alguma coisa? Kim rapidamente rejeitou sua oferta e lançou uma pergunta. O convidado começou a observar ainda mais de perto. Esse olhar fez Kim lembrar como o cara original foi espancado na novel, e assim seus braços começaram a desenvolver arrepios. Shoyan começou a falar nesse ponto. Para ser sincero, gostaria de pedir sua ajuda em algo. Kali fechou os olhos para a palavra ajuda. Ele não queria se envolver mais com esse indivíduo. E a ajuda, sobre a qual falava, não poderia ser nada mais além de algo referente ao vilarejo Harris. Faça seu pedido ao Hans. Ele cuidará de tudo. Após abrir os olhos novamente, Kim fez contato visual com o convidado, que estava ali parado como uma estátua. Ele é um vice-mordomo habilidoso. Sendo assim, é bem provável que será capaz de ajudá-lo com praticamente qualquer coisa. Kali então pôs uma mão no ombro de Ron. Ele sentia o velho hesitar, mas já havia decidido tirar ambos indivíduos de vista. Por sinal, o Ron aqui também é muito útil. Ele o ajudará no que for preciso. Logo depois, Kim tirou sua mão daquele ombro. E ouviu Shoyan falar algo. Mas você nem ao menos sabe quem eu sou. Kali podia ver Shoyan ainda observando. A sensação assustadora que emitia dele havia desaparecido e Kim só podia sentir uma pureza inexplicável vinda dele. Por que eu preciso saber quem você é? Existe alguma razão para ajudar os pobres? O protagonista parecia desaprovar um pouco as palavras de Kali. Foi muito tênue, mas Kim, que estava observando, definitivamente viu. Ele está irritado por eu ter dito pobres? Kali continuou rapidamente. Com base em sua situação, duvido que vá pedir algo difícil. Bem, mas se for algo do tipo, tenho certeza que Han saberá o limite do que fazer. Logo então, ele começou a se afastar daqueles dois. Até mais. Eu tenho muitas coisas para fazer. Kim, que rapidamente se dirigia ao escritório de Derute, planejando receber uma boa mesada, podia ouvir a voz de Ron vindo de suas costas. Jovem mestre, farei como ordenou. Não me importa se vai fazer ou não. Superar as dificuldades eram coisas para os personagens principais, não para Kim. Ron olhou para Kari, que estava se afastando de ambos, antes de olhar para o copo vazio em suas mãos. Interessante. O filhotinho arruaceiro não gostava de coisas azedas. Ele ainda não gosta. Mas mesmo assim bebeu. O velho logo tocou seu pescoço que, pela primeira vez em muito tempo, havia sido machucado. Porém algo mais interessante do que sua lesão continuava a incomodá-lo. Está com medo, ele sabe de algo? Ei, me mostre o caminho. Ron virou seu olhar para a fonte da voz. Ele podia ver Shoyan olhando com repugnância. Depois de sua pequena reunião de ontem à noite, o protagonista parecia ter descoberto que o velho era alguém que já matou. Claro. E convidado, que também emitia um cheiro de sangue semelhante, estava fingindo estar limpo. Ron achou engraçado ver tal indivíduo agindo dessa maneira. O Shoyan que enfrentou ontem à noite, emitia aura violenta, nojenta e assassina vinda da Floresta das Trevas. Era uma aura que Ron e Beacrox podiam distinguir instantaneamente de outras auras. Claro, essa aura assassina não era originalmente do protagonista, ele havia obtido tal aura dos assassinos que havia matado, e agora que havia tomado banho, ela não estava mais ao seu redor. Ron, que pensava sobre os acontecimentos da noite passada, logo começou a falar com o garoto que parecia ter passado por muita coisa nos últimos dias. Siga-me. Ele começou a andar, seguindo a ordem de seu jovem mestre, e Shoyan o acompanhou logo atrás. Seu olhar momentaneamente foi na mesma direção que Kali tomou, antes de voltar para Ron. Assustador. O tronco negro sem folhas parecia estar movendo seus ramos para recebê-lo. Um sentimento sinistro o deixou nervoso, mas mesmo assim continuou a despejar o conteúdo do grande saco no buraco embaixo da árvore.
Os pães desapareceram rapidamente. E foi naquele momento que, mais. Me dê. Mais. Isso está me enlouquecendo. A voz sobre a qual leu na novel apareceu, uma voz feminina. Sim, a pessoa que morreu de fome, era uma sacerdotisa que servia a um deus. Entretanto, ao contrário das sacerdotisas atuais dos templos ou igrejas, as antigas eram xamãs. E a maioria deles tendiam a ser pessoas com superpoderes ou forças naturais sob seu comando. Kim rapidamente agarrou o saco e começou a se mover. Kali, venha ao meu escritório esta noite. Foi o que Derute havia dito a ele após ter ido buscar uma mesada. Era por isso que parecia ter pressa, ele precisava sair dali antes da noite, o mais tardar. Metade. Hoje Kim veio com a intenção de saciar metade da gula da árvore. Descendo a colina para pegar mais pão, ele pôde ver os dois irmãos olhando em sua direção com seus lábios melados de bolo. Kali franziu a testa e estalou a língua enquanto passava por eles, e então caminhou para a rua onde havia muitas padarias. Após ter esvaziado o estoque da padaria na qual foi ontem e hoje de manhã, ela levaria algum tempo para se reabastecer. E por isso precisava procurar outra. Jovem mestre. Subitamente, uma voz feminina fez Kali virar sua cabeça. Uma mulher de meia-idade sorria estranhamente ao apontar para sua loja. Sua mão tremia, ela estava cheia de medo, mas ainda tinha alguma confiança. Nós temos muito pão. Kim começou a sorrir. Esta era uma mulher com bons olhos para negócios. Os outros vendedores estavam espreitando tal cena de longe. Kali atirou-lhe uma moeda de ouro e a mulher rapidamente a pegou. Dê-me tudo o que tem. E embale rapidamente. Naquele instante, o sorriso no rosto da mulher de meia-idade se ampliou. Ela entrou imediatamente na loja e saiu imediatamente com um grande saco cheio de pão, já tendo empacotado tudo com antecedência. Aqui está, jovem mestre. Oh! Ela é realmente uma boa comerciante. Ela era alguém que sabia como ganhar dinheiro. Eu também posso preparar mais alguns. Kali gostou ainda mais desta mulher. Entretanto, naquele instante, jovem mestre. Posso fazer ainda mais pão que ela. Um velho do outro lado da rua levantou a mão enquanto corria em direção a Kali. Ele estava vestindo um uniforme de padeiro. Kim gostou de sua roupa e também jogou uma moeda de ouro para ele. Irei à sua loja em seguida. Tenha um saco pronto. Entendido. Kali ficou impressionado com os comerciantes. Claro, ainda tinham medo por causa da sua reputação como lixo da família do conde, mas não pareciam ter problema algum em chegar até ele para ganhar algum dinheiro fácil, provavelmente porque também sabiam que Kali não batia em ninguém, com exceção a gangsters. E o fato de ter gasto uma moeda de ouro para comprar um saco de pão ontem, já havia se espalhado como um incêndio. 1 milhão de galões, os olhos gananciosos o viriam como o lucro da semana. Certo, agora posso ir a 3 lugares amanhã e conseguir pão. Como deu a cada um dos comerciantes uma moeda de ouro, ele deve poder pegar outro saco de cada um amanhã. Kim ficou feliz pelas as coisas estarem indo tão bem assim. No entanto, havia alguém confuso observando-o de longe. Era o chefe, Beacrox, que assim como seu pai, tinha um curativo no pescoço. Estando por trás de uma esquina, ele visava seu jovem mestre comprar um saco de pão e algumas ervas medicinais antes de voltar para a favela. Será que ele enlouqueceu? Kali parecia ter enlouquecido desde ontem. Beacrox nunca havia se preocupado com ele, mesmo quando seu pai havia dito que era uma criança interessante. Porém, quanto mais o via agora, mais começava a concordar. Parecia que seria ainda mais divertido observá-la em comparação com o convidado de cabelo preto. Os olhos de Beacrox começaram a brilhar. E isso não é pão. Não é pão. E daí? Ao ver a garota que murmurava, não é pão repetidamente enquanto segurava as ervas medicinais na mão, Kim apenas suspirou e voltou para a árvore devoradora de homens. No entanto, o garoto se meteu no seu caminho. Você não pode morrer. Agora quem falava essas coisas era o menino. Kali nem mesmo franziu a testa enquanto passava por ele. Kim Rock-soo era um órfão sem nada no mundo.
E por esse motivo, muita gente já foi simpática com ele. É preciso algum motivo para ajudar os pobres? Isso era algo que ele ouvia o tempo todo quando jovem. Coitado. Pobrezinho. Houve um tempo em que ele costumava não entender essas palavras. Só à medida que envelhecia começou a compreender o verdadeiro significado delas. E bem, não havia uma razão lógica para as coisas que seu coração o atrai a fazer. Sendo assim, você não precisava de uma razão. Droga. Kim detestava ver crianças sofrendo na miséria. No entanto, não tinha nenhum pensamento sobre cuidar ou consolar uma. Agora, franzindo a testa para a menina que estava mancando e para o garoto ao seu lado, respondeu-os: eu não morrerei. Uma vez que disse isso, os irmãos finalmente deixaram de segui-lo. Mas, tinha ficado descontente em exercer algo que mais odiava. Kim desgostava de pessoas que se envolviam nos problemas de outro alguém sem sua autorização, porém tinha feito exatamente isso ao dar à garota ervas medicinais. Me dê mais. Mais. Certo, coma tudinho. Kali despejou o saco inteiro no buraco abaixo da árvore devoradora de homens sem se preocupar com a forma como caíam. Ele não estava mais com medo. O pão desapareceu instantaneamente na escuridão, que agora era clara demais para ser chamada de escuridão. Kim agora podia ver uma cor cinza, só cinza. Acho que todo o dinheiro que gastei está valendo a pena. Kali despejou outro saco grande de pão no buraco, e logo voltou para casa. Ele não viu mais os irmãos, bem, mas de qualquer maneira, ele achava melhor assim. Entretanto, viu dois gatinhos dificultando o caminho de volta e desviou. São os gatos de ontem. Eles não devem se lembrar de mim, certo? Pele prateada e olhos dourados, pele vermelha escura e olhos dourados. Os dois gatos nem miavam enquanto olhavam para Kali. Ele não quis causar uma cena, por isso apenas olhou para o lado e voltou para casa. Kim então ouviu algo do conde que quase o fez desmaiar. Poderia repetir isso? Sim. Kali. Bazin também estava de pé ao lado. A história da família Nituzi que não foi mencionada na novel estava acontecendo bem na frente de Kim. Você irá para a capital como representante de nossa família. Fala sério, a capital. Ele podia sentir uma dor de cabeça vindo. A princípio, planejava que Bazin fosse. No entanto, você é o primogênito de nossa família. Kali acabou de abrir e fechar a boca repetidamente enquanto observava o conde Derutin sentado ali com um sorriso suave. Kim estava rapidamente pensando no conteúdo de O Nascimento de um Herói, enquanto Derutin continuava a falar. A coroa está organizando um grande evento, e os representantes das famílias nobres de cada território foram convidados a se reunir. Sei que será sua primeira vez, e que Bazin já tem ido a funções semelhantes nos últimos 2 anos. Entretanto, espero que você vá desta vez. Um grande evento organizado pela coroa. Isso fez Kim pensar em uma única coisa, o incidente terrorista da praça. Uma organização secreta comete um ato terrorista quando muitos dos cidadãos da capital estão reunidos em um único lugar. Nosso herói, Shoyan, é aquele que consegue impedir cerca da metade de seus planos. Essa seria a 4ª vez que ele e a organização entrariam em contato um com o outro. Como resultado, o protagonista é capaz de salvar muitos dos cidadãos na praça e conhece o príncipe herdeiro. Eles então desenvolvem rapidamente uma amizade. De repente, Kali teve arrepios. Como a novel descreveu o evento do ponto de vista de Shoyan, ela não falou muito sobre a reunião dos nobres. Tudo o que foi mencionado era que Shoyan ganha alguns membros para sua party antes e depois de tal incidente, bem como o forte apoio do príncipe. Mas ele tinha de ir ao local daquele ataque terrorista? Logo então Kim voltou a pensar no conteúdo de O Nascimento de um Herói. Toneladas de pessoas estão reunidas na praça. A plataforma principal ainda está vazia, aguardando a família real, que logo chegaria. Shoyan pôde ver algumas outras pessoas que pareciam ocupar cargos importantes. Entretanto, o mais importante para ele era o fato de que muitos cidadãos, jovens, velhos, homens, mulheres, estavam reunidos aqui. Seu coração começou a bater mais rápido. Ele não quer ver pessoas inocentes morrendo, nunca mais.
Será que as pessoas com os cargos importantes eram os nobres? Kali virou-se para olhar para Bazin mesmo quando seu pai continuava a falar. Seu irmão estava ali parado estoicamente, olhando para o conde sem devolver um único olhar. Derutin disse que Bazin normalmente vai a eventos como este. Devo pedir a ele para assumir o meu lugar. A boca do Qin continuou a abrir e fechar repetidamente. Ele não queria ir para um lugar tão perigoso. Entretanto, não conseguia dizer o nome de Bazin. Uma relação que não era boa nem ruim. Essa era a relação entre o Kali original e Bazin. Sua mente começou a ficar cheia. Será que Kali teria entrado novamente na história? Não havia como Derutin enviar um lixo para a capital. Então por que ele estava tentando enviá-lo? Qin se perguntava se tinha feito algo errado para que isso acontecesse. Partirá em 5 dias. Partirá em 5 dias ao ouvir Derutin dizer isso. Qin sabia que o Kali original não tinha ido para a capital. Na novel, o lixo havia sido espancado por Shoya há 4 dias, e levado para uma outra propriedade do conde. Ele não conseguiria ir para a capital naquele estado. Kali, antes de Bazin assumir seu lugar, você já tinha participado de todas essas cerimônias. Lembre-se dos velhos tempos e tenha uma viagem relaxante. Pai. Derutin olhou para Kali após seu chamado. Bazin também virou-se lentamente para olhar seu irmão mais velho. Estou um pouco confuso com esta escolha repentina. Já faz 2 anos desde que parei de ir a essas ocasiões. Então não entendo por que teria que ir de repente. Por favor, deixe-me pensar sobre isso. Derutin concordou e disse a seus 2 filhos que eles poderiam sair. Os irmãos rapidamente deixaram o escritório. Qin estava ocupado pensando em todo tipo de coisa. Se ele fizesse um tumulto repentino e causasse uma cena, Derutin provavelmente enviaria Bazin, mas isso deixaria um gosto amargo em sua boca, irmão. De repente, Kali pôde ouvir a voz de Bazin. Ele então virou sua cabeça, podendo vê-lo ainda andando estoicamente sem olhar para ele. O Bazin de 15 anos sempre falou assim, sem nunca fazer contato visual. Não há motivos para você não ir, Aya. Kali soltou um suspiro. Bazin nem sequer olhou para Kali quando saiu do escritório e se dirigiu para seu próprio quarto. Qin o olhou por um longo tempo. Isso é péssimo. Mesmo que seu irmão mais novo agisse como herdeiro da família desde 2 anos atrás, Kali temia estar prestes a ser empurrado para a posição de herdeiro. Bem, era por isso que para Qin, havia muitas razões para não ir como representante da família à convocação da coroa. Entretanto, Bazin disse que não tinha motivos para ele não ir ao evento. Ele estava dizendo que havia motivos suficientes para Kali ir como representante da família. As coisas estão se complicando. Qin ponderou e logo franziu a testa. Ele não gostava de como as coisas estavam indo. Mas o outro problema era que é uma ótima oportunidade. Ele achava que valia a pena passar pelos eventos que estavam prestes a acontecer. A razão era que as chances de Kali voltar ileso eram bem altas. Além disso, se Bazin morrer lá, assim não podendo se tornar o conde desse lugar, as responsabilidades cairão sobre mim. Para que pudesse levar uma vida pacífica, Bazin precisava sobreviver. Claro, ainda havia sua irmã mais nova, Lily, mas ela era muito jovem. Qin também precisava sair da cidade após tomar o poder antigo localizado na árvore devoradora de homens, para ir atrás dos poderes localizados fora do território Enituze. As rotas dentro de sua mente começaram a aumentar. Logo, ele começou a olhar fixamente para o vice-mordomo Hans, que estava vindo em sua direção. Sua expressão era intensa, mas não escura. Ele parecia estar um pouco amargo, mas seus olhos estavam claros. Jovem mestre, o pedido que seu convidado fez, Hans. Kali o interrompeu enquanto disse outra coisa. Traga o convidado aqui. Perdão? Qin não ia sair procurando ele por aí. Se ele tivesse que se mover, poderia muito bem fazer isso da maneira mais confortável e que lhe fosse mais benéfica. Ah, e se ele recusar vir, diga isso. Com base na expressão de Hans, Qin estava certo de que o pedido do protagonista foi resolvido corretamente.
Na novel, o Conde Derute deu um funeral adequado para os aldeões e cuidou de tudo, e sim, mesmo após Cali ter sido espancado. Então isso não deve ter sido alterado. Recompensar. Hã? Diga-lhe para vir porque surgiu uma forma dele me recompensar.